Olá e bem-vindo ao Mistério do Japão. Eu não sei porquê, mas toda vez que eu consigo encontrar algo relacionado a mistério ou algo obscuro do Japão, eu trato isso de forma diferente em comparação com outros mistérios que eu encontro. É uma sensação diferente quando vem do Japão. Não sei explicar o motivo. Esse aqui é relativamente inofensivo, mas ainda assim é muito bizarro e assustador. Você vai entender o porquê. Por favor, inscreva-se se gostou dos vídeos e vamos começar. Nas décadas de 1980 e 1990, programas de mistério faziam sucesso no Japão. Um dos mais conhecidos se chama Night Scoop, ou também conhecido como Detetive Night Scoop. Celebridades participavam do programa a ponto de irem a campo para desmascarar ou relatar eventos ou lugares estranhos, mas o programa também contava com comediantes como moderadores e investigadores para manter o público entretido. O que tornava esse programa tão popular era o fato de que o público podia enviar dicas de coisas que gostaria que fossem abordadas no programa. Um mistério muito interessante que foi investigado no programa envolvia a estátua perdida do Coronel Sanders, que eles conseguiram pescar de um rio. Este caso está relacionado a uma famosa lenda urbana japonesa chamada Maldição do Coronel. A estátua só foi descoberta bem mais tarde, em 2009. Essas coisas realmente popularizaram esse programa de televisão. Lendas urbanas, mistérios relacionados ao Japão, as celebridades e comediantes, assim como a participação do público, tornaram esse programa realmente memorável. No entanto, havia um mistério que se destacava dos demais. Nenhum outro mistério na história do programa de televisão foi tratado da mesma forma que esse mistério em particular. Embora esse mistério seja relativamente inofensivo, ainda é assustador e um tanto perturbador, especialmente pela forma como ele se desenrolou ao longo do programa de televisão. No dia 20 de março de 1992, um comediante chamado Masa foi escolhido para ir investigar um caso em Osaka, perto de uma área de estação. Quem lhe deu a dica contou que havia cordas de embalagem de vinil, de várias cores, amarradas em grades de proteção e postes de telefone. As cordas foram vistas pela primeira vez no início de fevereiro, mas com o passar do tempo, cada vez mais cordas eram amarradas nos postes e grades, a ponto de se tornar algo perturbador. Curiosamente, ninguém afirma ter visto alguém amarrando as cordas durante um período de 2 meses, o que parece quase impossível. Osaka é uma cidade grande. Ter alguém fazendo isso por tanto tempo sem ser notado parece extremamente improvável. Mas então circulou pela estação e estava documentando o que via. Roupas em postes, corrimãos, placas de trânsito e andaimes. Ele até foi a algumas lojas de ferragens e de utilidades domésticas na região para perguntar se tinham clientes que compraram muitas cordas nas últimas semanas. Os gerentes das lojas alegaram que estavam sem cordas de embalagem porque alguém comprou todas, mas não conseguiram dizer ao comediante quem foi essa pessoa. O que é meio estranho, para ser sincero. De qualquer forma, Masa voltou para os andaimes só para tirar mais algumas fotos das cordas, mas aí ele começou a perceber que as cordas na verdade formam algum tipo de trilha. Ele seguiu as cordas até um beco onde ficou surpreso ao ver centenas, se não milhares de cordas amarradas em praticamente todos os espaços vazios da superfície. Depois de ver isso, ele ficou visivelmente assustado e voltou para a rua principal após gravar a área. Tudo isso fica ainda mais bizarro. No final do episódio, Masa declara claramente que essa investigação não deve continuar. O espectador fica com a mensagem: não iremos relatar mais nenhuma informação sobre este caso. Obrigado pela sua compreensão. Isso foi mostrado na tela e este caso se tornou o único que foi cancelado antes de qualquer resolução na história do programa. Infelizmente, o próprio episódio teve tantos pedidos de direitos autorais que a cópia física dele é super difícil de encontrar. Existem transcrições aproximadas disponíveis na wiki japonesa e algumas capturas de tela, mas nada além disso.
Eu tentei encontrar o episódio em questão, mas depois de clicar em alguns sites japoneses, usar o Google Tradutor e conferir alguns reuploads no Dailymotion, simplesmente não consegui encontrá-lo. Também verifiquei o site do programa de televisão original, mas ficou bem claro que não restou nada do episódio original. Se você encontrar o episódio por acaso, eu agradeceria muito se pudesse deixar o link nos comentários. Eu fixaria para que todos vejam. Obviamente, essa investigação terminando tão abruptamente e o programa de televisão nem sequer mencionando esse caso desde então, deixou muitas perguntas sem resposta. Quero discutir algumas. Diretamente relacionado ao episódio que abordamos, há uma postagem em um blog totalmente em japonês, mas ao passar isso pelo Google Tradutor, conseguimos uma tradução razoavelmente precisa. Aqui, o autor da postagem do blog até colocou o link para o vídeo em questão, mas infelizmente ele foi removido. Bem, a tradução está meio errada às vezes, mas o que eu entendi dessa postagem no blog é que o autor morava na área onde esse mistério aconteceu, ficou bem curioso sobre isso e decidiu investigar mais a fundo. Mas abaixo, na postagem do blog, ele até mostra duas fotos em que ele aparece em uma delas atrás de um cara e parece estar muito feliz por aparecer na televisão. Nos dois últimos parágrafos, ele realmente nos dá informações que não eram conhecidas antes. Ele fala sobre como todas as cordas desapareceram depois que esse incidente virou assunto de conversa. Mas, no fim das contas, mesmo esse cara tendo participado do episódio e claramente sabendo o que estava acontecendo, ele também não faz ideia de quem é o autor. Tem mais uma postagem no blog que é a mais recente, eu acho, e que contém muito mais informações. Basicamente, a postagem no blog resume todo o episódio, depois passa a discutir coisas que já discutimos, mas continua com uma postagem no fórum. É muito difícil entender tudo, já que está tudo em japonês, mas o que eu entendi é que a pessoa afirma ter visto uma mulher desempregada que tem uma doença mental. Havia mais uma pessoa no fórum que disse o seguinte: há um link anexado a essa citação, mas eu realmente não consigo traduzir esse site. Eu clico nos links e sinceramente fico ainda mais confuso do que antes. Há uma porção de ameaças intermináveis. Sinceramente, não tenho disposição para passar por tudo isso. Se você gosta de fazer por conta própria, vou deixar um link aí embaixo, mas recomendo fortemente que você pelo menos entenda japonês. No entanto, havia 3 supostos locais que tinham uma afirmação em comum: que a pessoa em questão tem uma doença mental e que é uma mulher. Um deles afirmou que ela usa as cordas para conseguir encontrar o caminho de volta para casa. O programa de televisão retirou os episódios por questões de privacidade e para conter o assédio online. Essa teoria foi até apoiada por alguém chamado Makoto Kitano, que trabalhava como comediante no programa de televisão. Ele estava falando sobre o caso em um programa de rádio e disse que eles não conseguiram entrevistar a mulher que estava por trás do amarrar das cordas, pois ela aparentemente era paranoica e esquizofrênica. Ele disse que ela mencionou que precisava amarrar as cordas e que não conseguia parar de amarrá-las, porque a ideia de parar era aterrorizante para ela. Ela parece ter transtorno obsessivo-compulsivo, mas isso é realmente só um palpite sem embasamento. Eu realmente não sei. Obviamente, também havia a suposição de que isso era apenas falso e inventado pelo programa de televisão, mas isso é muito improvável. Eu não sou totalmente informado sobre o sistema jurídico no Japão, mas pelo que entendi, um programa de televisão precisa exibir um aviso nas listas e na tela sempre que o conteúdo mostrado for ficção, e neste episódio isso obviamente não aconteceu. Esse mistério ainda é tema de debate mesmo depois de quase 30 anos, e desde então não houve nenhuma atualização sobre isso por parte do programa de televisão, e não há uma conclusão definitiva sobre o caso, apenas teorias e uma pequena menção de um dos comediantes que trabalhou lá.
A teoria mais plausível é que a pessoa por trás desse mistério seja uma mulher idosa com transtorno mental, que provavelmente tem transtorno obsessivo-compulsivo. Isso também explicaria porque o programa de televisão retirou o episódio do ar e está apagando todas as help loads dele. Vou encerrar o vídeo. Obrigado por assistir. Este vídeo, na verdade, serviu apenas como substituto de outro vídeo que eu não consegui terminar para hoje, mas mesmo assim eu gostei muito deste aqui. De qualquer forma, espero que você tenha gostado. E, se gostou, não se esqueça de se inscrever e deixar uma avaliação. Nos vemos na próxima semana. Até mais!